voto. O voto é a coisa mais importante, porque no voto que nós fazemos com Deus, é que Deus prova a nossa fidelidade. É onde a nossa fidelidade é provada, e Deus se agrada dos fiéis. E como que eu vou ser fiel a Deus? Eu vou ser fiel a Deus naquilo que eu prometi para Ele. Eu prometi a minha esposa ser fiel até que a morte o separe. Eu fiz um voto com ela, fiz um voto com Deus com ela. Então eu tenho que ser fiel até que a morte nos separe, eu tenho que ser fiel a ela. Porque é um voto, foi um voto feito. Amém? Então, o voto diante de Deus é muito importante. Por isso que Jesus ele disse, tem castas de demônios, ou tem problemas que só se resolve por meio da oração e do jejum. Eu te falo, por meio de um voto que a pessoa faz e ela é fiel. E aí Deus honra ela. Porque ela fez o voto do jejum, por exemplo. Senhor, eu vou ficar com jejum de 5 horas. E ela fez aquele propósito, fez aquele voto, ela cumpriu o voto. Deus honra ela. Porque ela está perseverando no voto e tanto de oração como de jejum. Ela fez um voto e ela permanece sendo fiel naquele voto. Deus honra ela. A força no voto. A gente viu outro caso sobre isso de Ana. Ana, ela por muito tempo tinha um problema. Por muito tempo, Ana tinha uma aflição, uma dor, um problema que ela não conseguia resolver de jeito nenhum. Mas um dia que ela chegou diante de Deus, e ela movida por Deus, que é Deus que também nos leva a fazer o voto justamente para que Ele possa nos honrar, Deus tocou nela e ela votou, fez um voto diante de Deus. Ela falou, Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, e hoje, e me der um homem, um filho varão, eu vou apresentar ele para o Senhor. Quer dizer, depois que ela fez aquele voto, e Deus já sabendo que ela seria fiel, Deus honrou ela. E ela foi abençoada, cumpriu o voto dela. Então o voto é muito importante diante de Deus. Às vezes, em algum momento da nossa vida, é necessário nós fazermos um voto com Deus. Seja de jejum, de oração, ou seja de qualquer outra coisa. Mas é importante, mais ainda do que fazer o voto, é ser fiel no voto. Mais importante ainda do que votar, é ser fiel. Porque Deus fala, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Porque Deus vai requerer de cada um de nós o cumprimento do voto que fazemos. E quando nós deixamos de cumprir o nosso voto, ser fiel a Deus no voto, nós estamos em pecado. O pecado, quando nós deixamos de honrar Deus naquele voto que nós fazemos, enquanto nós não cumprirmos aquele voto, nós vamos estar em pecado. Então, por exemplo, eu fiz um voto de fazer um culto de ação de graça. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou lhe fazer um culto de ação de graça. É um voto. Quando Deus te honrar, você tem que cumprir aquele voto. Seja isso, seja qualquer outra coisa. Um voto, nós não podemos